O Brasil registrou 894 mortes por Covid-19 neste domingo, totalizando 449.185 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes na última semana chegou a 1.909. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro provoca aglomeração durante um passeio com motociclistas no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre esse assunto, sobre a CPI da Covid também, com Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, médico, ex-ministro da Saúde, presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e membro titular da CPI da Covid. Olá, senador, bom dia, seja bem-vindo. Bem, bom dia, um abraço a você, a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Um prazer falar com vocês. Prazer é o nosso, senador. Senador, nesse ato do presidente aí com motociclistas, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também participou sem máscara, aglomerando, fez discurso. Segundo fontes, Pazuello pode ter desrespeitado o regulamento disciplinar do Exército ao participar desse ato político, além de desgastar, é claro, a imagem das Forças Armadas. Como é que você vê, senador, esse movimento, né, do ex-ministro Pazuello nesse ato com motociclistas e também vamos analisar aí o que o presidente da República também fez, ou seja, aglomerar, não usar máscara, coisa que já é recorrente aqui no Brasil, né? Bem, eu acho que foi mais uma atitude criminosa do presidente da República, dessa vez até pior, porque usando a estrutura do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, para, em tese, garantir a sua segurança. Um evento que não é um evento oficial, é nitidamente um evento político de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que se vê acuado diante de tantas situações no Brasil hoje, as denúncias de corrupção no governo, as denúncias de degradação do meio ambiente e essa terrível condução do enfrentamento à pandemia pela Covid-19, que resultou, inclusive, nessa CPI. E essa CPI tem tirado o sono do presidente da República, né, permanentemente, e, portanto, ele, num certo desespero, procura estabelecer uma mobilização dessa parcela pequena, porém muito barulhenta, que o apoia hoje, né? Exato. E, senador, o Pazuello deve depor na CPI novamente, possivelmente na quarta-feira, mas sem habeas corpus. Na semana passada ele falou que era a favor do distanciamento, do uso de máscara, e eu queria que você falasse também a respeito desse requerimento da convocação de Pazuello. Vai ser votado? Como é que está a situação da volta aí do ex-ministro junto à CPI? E o ministro do STF também considerou aí lamentável a participação do Bolsonaro nas manifestações de ontem. Queria que você comentasse também. Não, eu entendo que ele terá que voltar a depor na CPI, né? Não somente porque já desde o primeiro dia, desde o dia do depoimento, nós identificamos muitas mentiras, muitas omissões, enfim, mas o mais grave foi essa atitude dele de participar desse evento, depois de ter dito que era favorável a todas as medidas de isolamento social, à utilização de máscaras, ao afastamento, não é? Então, ele, na verdade, conseguiu um habeas corpus naquele dia para poder faltar com a verdade o tempo inteiro. E eu acredito que ele será convocado aí ainda essa semana na reunião que nós vamos ter na quarta-feira para aprovação de requerimentos. Agora, se ele vai falar logo, aí nós temos que ver a melhor oportunidade para isso, né? Certamente que com os novos depoimentos que vão acontecer, inclusive de pessoas do Ministério da Saúde, que ele afirmou terem sido responsáveis por determinadas ações, que ele não tinha nada a ver com isso, é melhor, na minha opinião, que nós esperemos um pouco
para trazê-lo de volta a essa CPI. Assim como o ministro atual, que foi outro que mentiu, que foi outro que se omitiu, não é? E que nós vemos aí a situação do controle da pandemia se complicando. Esse fim de semana mesmo, a pessoa que foi convidada por ele para coordenar esse grupo de trabalho de enfrentamento à Covid dentro do Ministério saiu. Provavelmente saiu porque foi pressionada a adotar atitudes equivocadas, não recomendadas para o enfrentamento a essa situação. Então é preciso juntar um pouco mais de assuntos para que nós possamos levá-lo lá. Não é? Pode ser que ele já vá, dessa vez, na condição de oficial da reserva, porque, pelas informações que os jornais estão dando hoje, o nível de inquietação que foi gerado no comando do Exército foi muito grande, não é? Ele desrespeitou os códigos militares, participando de manifestações públicas, e isso compromete muito a imagem das Forças Armadas. Então, também ele pode ir em outra condição. E mais, é provável que, diante de tudo que ele fez, o Supremo Tribunal Federal não lhe dê novamente um salvo-conduto para que ele possa participar desse trabalho, né? Exato. Falando em STF, agora repercutindo aí a fala do Edson Fachin, considerando aí lamentável a participação de Bolsonaro em manifestações que pedem aí o fechamento do Supremo Tribunal Federal. É grave, continua sendo muito grave essas manifestações pedindo o fechamento do STF, Humberto Costa? Sim, muito grave, muitíssimo grave, não é? O presidente Bolsonaro, ele realmente é uma pessoa que se move muito por bravatas, né? Sempre que ele diz alguma coisa e depois é contestado pelo Supremo ou pelo Congresso Nacional, ele desdiz, fala que as coisas não são bem assim. No entanto, cada vez que ele fala, ele desperta nesses seus seguidores, muitos deles pessoas que têm graves distúrbios mentais, né? Desperta um senso de ter que fazer alguma coisa. E a sociedade se sente ameaçada, né? É verdade que hoje ele não conta com apoio de boa parte dos partidos políticos para fechar a nossa democracia. Creio que ele já não tem tanto apoio dentro das Forças Armadas, mas ele tem o apoio de 10%, 15% da população que mata e morre por ele, e, por outro lado, existem aí apoios significativos nas polícias militares, nas chamadas milícias, e nesses grupos apoiadores, não é? Que são de caçadores, de atiradores, que, na verdade, representam um exército paralelo que ele pode querer mobilizar no momento em que ele considere que deva pôr em prática um golpe de Estado. Eu acho que é o grande sonho da vida dele, né? Os grandes heróis dele são Médici e outras figuras assim. Agora, eu acho que na sociedade há uma resistência muito forte a ele e a seu governo. Ele já não tem o apoio do sistema financeiro, o apoio empresarial que ele tem é desse lumpen empresariado, né? O Hang da vida e outros mais, né? Não tem apoio expressivo na classe média hoje, né? Dentro do Congresso Nacional, o apoio que tem do Centrão é um apoio interesseiro, é sugar tudo que for possível, sugar do orçamento da União, cargos também. E depois eu creio que podem até deixá-lo haver navios, a depender do cenário que se coloque para a disputa de 2022. Agora, falando desse percentual que você está falando que defende ainda o Bolsonaro,
Na entrevista que nós acabamos de assistir aqui com a Mayra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ, com o Glauco Faria, ela disse o seguinte, que existe a aposta no descolamento da realidade, né? Essas pessoas que estão ainda seguindo o Bolsonaro, abrir mão das informações que vêm de fora e eles só acreditam no que vem daquele círculo bolsonarista. E ela chamou também a atenção em relação a esses bolsonaristas na CPI. Então, eles falam exatamente para aquele determinado público, eleitor deles, e realmente existe aí o negacionismo, né? A gente é risível até às vezes, né, senador? Quando algum parlamentar, quando algum senador vai e fala exatamente o contrário da realidade. Existe esse deslocamento da realidade, como a Mayra Goulart falou? Sim, não tenha dúvida, né? É nisso, em boa parte, que se baseia o poder político dessa direita, dessa extrema-direita populista, não é? Eles precisam negar a realidade, criar uma realidade paralela para manter os seus apoiadores unidos, né? A pandemia é um exemplo. Existe aí uma teoria da conspiração que diz que essa doença foi criada em laboratório, que ela não é tão perigosa assim, que existe um medicamento barato, fácil de ser obtido e que os grandes laboratórios não reconhecem porque querem vender vacinas que são caras, não é? E assim temos que gastar dinheiro com aquisição de equipamentos, abertura de leitos de UTIs. Existem alguns que imaginam até que tudo isso que sai na televisão é uma encenação feita com atores, enfim, não é? É uma racionalidade completamente diferente da que a maioria da população tem. E é isso que mantém essas pessoas unidas em torno disso. Mas muita gente também tem abandonado esse barco, tem visto o que é a realidade dos fatos, né? Mas continua aí mobilizado, arriscando a própria vida. Quando um ser humano, né, abre mão de preservar o que há de mais precioso para ele, que é a sua própria vida, é porque nós estamos diante de algo absolutamente irracional. Quem foi ontem para aquelas manifestações ali, certamente correu um risco elevadíssimo de adquirir a Covid no momento que nós estamos com muita dificuldade para atender aqueles casos graves, né? E, com certeza, muitos dali não só adquiriram o vírus, como também estarão repassando a partir de hoje, né, para outras pessoas, para parentes, para familiares. Mas, então, é uma inversão, né, do senso geral, né, até do instinto, o instinto de vida. Prevalece entre eles, assim, muito mais o instinto de morte, não é? Não é à toa que a política de Bolsonaro é toda marcada por ser uma necropolítica, né? Exato. E você chamou a atenção no seu Twitter em relação ao panelaço, né? Onde a caravana aí estava se dirigindo nos prédios, o pessoal batendo panela. Está tendo reação também, né? Não podemos esquecer, né? Tem. Alguns até criticam que a esquerda no Brasil está muito comportada em relação à pandemia e tal. Eu continuo achando que nós estamos fazendo o certo, né? É verdade que, se você olhar o que está acontecendo na Colômbia, o que aconteceu no Chile, no Equador, em vários outros lugares, na própria Bolívia, foi algo diferente, enfim. Mas eu acredito que, no caso do Brasil, se nós resolvêssemos atender na mesma moeda, né, eu acho que nós teríamos uma responsabilidade grande pelo avanço absolutamente descontrolado da pandemia. É óbvio que, se houver manifestação no dia 29, todos nós vamos ter que comparecer, não é? Mas não sei se é o melhor exemplo a dar à população, particularmente no momento que o isolamento social atingiu o seu percentual mais baixo,
onde nós estamos começando a viver uma terceira onda. Essa variante indiana, ela é violentamente contagiosa e os efeitos que ela pode produzir aqui no Brasil serão semelhantes àqueles que estão sendo produzidos na Índia, né? Então, realmente é muito difícil, é muito difícil. O Brasil não merecia estar passando por uma situação como essa, porque é um país que investiu durante anos em ter um sistema de saúde avançado, em ter um programa nacional de imunizações que é um dos melhores do mundo, né? E agora estamos submetidos aí a uma pandemia completamente descontrolada. Exato. Agora, senador, amanhã vai ser o dia do depoimento da secretária de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, a Mayra Pinheiro. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concedeu o direito para que ela permaneça calada durante o depoimento, mas apenas nos temas relativos a uma ação de improbidade administrativa que ela responde, por conta da crise de oxigênio no estado do Amazonas. No mais, ela precisa responder, não é isso, senador? Sim, e independentemente do ministro ter dado a ela esse salvo-conduto, nós vamos perguntar sobre a situação do Amazonas, sim. O que é que ela foi fazer lá? Quem eram aqueles médicos que foram acompanhá-la? É verdade que ela foi fazer um trabalho nas unidades de atenção básica para convencer os profissionais a utilizarem medicamentos sem qualquer efetividade contra a Covid-19. Né? É verdade que isso representou uma experiência, né? O senador Omar Aziz já disse por mais de uma vez que a população de Manaus foi utilizada como cobaia para um experimento, né? O vice-governador do Amazonas já disse que o governador, Wilson Santos, fez uma aliança, um pacto com o presidente Bolsonaro para deixar a coisa rolar livre em Manaus, e com isso nós podemos constatar se era possível se adquirir uma imunidade de rebanho, né, naquela cidade, sem que houvesse a utilização de vacinas, sem que houvesse qualquer outro tipo de ação. Então, o depoimento dela é muito importante e nós, obviamente, vamos respeitar a decisão do Supremo, mas não deixaremos de perguntar. Perfeito. Senador, já no finalzinho aqui, que eu sei que o senhor tem compromisso, em relação à possível quebra de sigilo de dados na CPI, sigilo bancário, existe essa possibilidade? No caso, eu estou falando aqui daquele flagrante aí de corrupção que ocorreu numa obra no Rio de Janeiro, do Ministério da Saúde, com a reforma de galpões. Vai ser realmente quebrado alguns sigilos aí, na sua opinião? Eu acredito que sim. Nessa reunião de quarta-feira, que vai ser apenas para a aprovação de requerimentos, né? Eu creio que estarão incluídos requerimentos para quebra de sigilos do ex-secretário de Comunicação, o Fábio Weingarten, que mesmo sendo um jornalista e estando envolvido com a comunicação do governo, se tornou interlocutor do governo numa negociação para a compra bilionária de vacinas junto à Pfizer. Até hoje isso não está esclarecido. Quem sabe aí, pela quebra do sigilo telefônico, fiscal dele, das empresas, bancário, a gente possa encontrar uma razão para isso, dessa coisa inusitada. É bem provável também que nós possamos quebrar o sigilo bancário, não só do senhor Pazuello, mas também dessas pessoas que ele indicou para, no Rio de Janeiro, dirigirem o escritório do Ministério da Saúde, que foram protagonistas dessa tentativa de uma dispensa de licitação milionária, não é? E que foi anulada pelas irregularidades que ela tinha. Eu acredito que sim, que será possível tomar essas atitudes.
Tá certo, senador. Muito obrigada aqui pela sua entrevista. Parabéns pelo seu trabalho na CPI. Estamos acompanhando aqui sempre, diariamente, né, de terça até quinta, nos depoimentos. E realmente parabéns pelo seu trabalho. Um forte abraço, senador. Muito obrigado, estou aqui à disposição. Sempre que vocês precisarem de ter alguma informação e conversar um pouco sobre a CPI e outros assuntos, eu estou à disposição. Um grande abraço. Até Grande mais. abraço. Falamos aqui com o Humberto Costa, senador pelo PT de Pernambuco, médico, ex-ministro da Saúde, e ele que é membro titular da CPI da Covid. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.